O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é queimado no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos neste segmento de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo o Sermão da Montanha. Praticamente durante a semana toda, com exceção ali do dia de Corpus Christi, nós estamos ouvindo este sermão. Jesus nos indicando o caminho pelo qual nós devemos seguir para nos salvar e sermos santos. Ontem, Jesus falou que nós deveríamos acumular tesouros não na terra, mas no céu. E agora Jesus nos coloca diante dessa situação. A quem nós devemos servir? A Deus ou ao dinheiro? A quem nós deveremos servir? Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para se colocar dois senhores. Ou seja, não dá para servir a dois deuses. Primeiro, que verdadeiro só existe um Deus nessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os outros é pura criação humana. Não existe outros deuses. Isso precisa ficar bem compreendido na nossa vida.
Nós só temos um Deus e só existe um Deus em três pessoas. Nós vimos aí o mistério da Santíssima Trindade, já foi explicado em três pessoas. Um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe outros deuses. Os outros deuses são mera criação do homem. Agora, dentro dessa criação, o homem vai lá e começa a adorar o Deus que ele criou. E aí não dá para servir a dois senhores. Aí o homem cria agora um outro Deus, que é o dinheiro. Esse Deus aqui é Mamon, é chamado de Mamon. Depois vocês procuram aí no dicionário, vejam o significado desse Deus Mamon, criação dos seres humanos e tudo mais. Agora, Deus é e será sempre a nossa segurança. Então, na hora que eu digo, eu adoro a Santíssima Trindade, eu estou dizendo, é nela que eu me apoio. Eu me apoio no Pai, que é Criador, eu me apoio em Jesus Cristo, que é o Salvador, eu me apoio no Espírito Santo, que me santifica, é Ele que me mostra o caminho da verdade, como Jesus falou, e nós cremos nisso. E uma vez que eu me apoio, eu não posso me apoiar em outro tipo de segurança. E, infelizmente, o dinheiro nos dá uma certa segurança material. Isso é verdade. Não tem como. Como é que você vai comprar roupa? Como é que você vai comprar os alimentos? Como é que você vai? Até a água, infelizmente, que deveria ser dada de graça, nós temos que pagar a água. São coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Quem é que vai conseguir sobreviver sem o alimento? Quem é que vai conseguir sobreviver sem a água? Sem as outras necessidades particulares. Imagine num tempo de muito frio, num lugar de muito frio, como é que o homem vai sobreviver sem a roupa? São necessárias. E aí, para se obter essas coisas, só com o dinheiro. A outra coisa é só se a pessoa roubar. Então, nós não vemos aí Deus dando dinheiro na mão das pessoas. Não, nós não vemos. Pela fé, nós cremos que através das pessoas, através do nosso trabalho do dia a dia, nós obtemos esse dinheiro para comprar as coisas necessárias, mas nós precisamos entender que quem está por trás de tudo é a Santíssima Trindade. Agora, é fácil eu dizer isso aqui para vocês. Agora, na hora que a corda aperta, e aí? Só que Jesus está dizendo, o Pai do céu sabe das suas necessidades. Ele sabe. Ele sabe do que você precisa. Então, se Deus ele cuida das aves do céu, dos lírios dos campos, como ele está dizendo aqui, será que ele não vai cuidar de você? Será que ele não vai cuidar de mim? Claro que Deus vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós somos provados. E como nós somos provados? E é aí na hora da prova que nós vamos ver se nós cremos verdadeiramente em Deus ou não. Na hora da prova, na hora da necessidade, na hora que nós estamos doentes e não tem o dinheiro para comprar o remédio.
É nesta hora. E realmente, meus irmãos, é nesta hora que nós vemos a mão de Deus. A mão de Deus virá sempre no momento certo. É verdade que já teve pessoas que já morreu até de fome nesse mundo. Mas aí são contextos, tem que ver a situação em que essas coisas aconteceram, mas nós não vamos agora dizer que porque essa ou aquela pessoa morreu dessa ou daquela forma, Deus não exista. E tem uma coisa, se morreu, é porque ela teria que morrer. E se morreu por causa da negligência também do ser humano, do homem que poderia ajudar e não ajudou, aí cada um vai se ver diante de Deus por não ter feito a caridade, por não ter feito o bem, por ter se sujeitado ao orgulho, por ter se sujeitado à situação da ganância ao ponto de não querer ajudar os outros. Mas isso não seria o motivo para nós negarmos a existência de Deus. Mas você mesmo que está me ouvindo aí, você pode até contar, até para um amigo, para uma amiga, diante disso você pode até dizer, olha, realmente eu posso dizer que naquela situação que eu estava vivendo, a corda ela estava apertando e parecia que não tinha como eu sair da situação e de repente a mão de Deus veio e ajudou. É verdade. E isso Deus fez e faz não somente com aqueles que o servem, os católicos. Deus faz isso até com as pessoas que não servem, porque Ele é Pai. Ele faz chover, assim disse Jesus, sobre os bons e sobre os maus. Mas aqui, ao mesmo tempo, Jesus diz assim, olha, quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? Porque aí realmente nesta hora vem as preocupações. E eu quero dizer uma coisa para você, não tem como não se preocupar. Não tem como. Se eu disser também para você assim, você não pode ficar preocupado, fique aí na sua que você vai ver que Deus vai ajudar e tal. Existem limitações humanas. Nós iremos ficar preocupados, sim. Agora, o que Jesus está dizendo é que essa preocupação ela não pode ser tão exagerada ao ponto da pessoa ir à loucura e até a própria loucura de tirar até a própria vida ou fazer sabe lá o quê. As preocupações são normais. Imagina um pai de família não tendo nada em casa, ele não iria se preocupar. A mãe também? Claro que vai se preocupar. Mas, repito, a preocupação não pode estar tão acima ao ponto da pessoa até querer tirar a própria vida. Não se pode. Mas aí sim, é o momento de dobrar os joelhos no chão. Como Jesus disse, vai lá, fecha a porta do seu quarto e ora ao Pai que está no céu. Sim, aí é o momento de rezar, meu Pai, meu Jesus, Divino Espírito Santo, dai-me uma luz. Como fazer para sair desta situação? O Senhor sabe o quanto que eu preciso ajudar minha esposa, ajudar os meus filhos e assim por diante. Dai-me uma luz. Senhor, socorra-nos. E é aí, meus irmãos, que Deus dá a luz. É aí que uma pessoa vem e bate na porta. É aí que alguém vem e diz assim, eu estava no supermercado, eu estava fazendo compra e eu não sei o que aconteceu, de repente me veio o pensamento você.
E aí eu comprei isso, comprei aquilo. Quantas pessoas que dão esse testemunho e falam isso? Você compreendeu? Mas aí Jesus está dizendo uma outra coisa que aí é motivo também de reflexão para nós. Dar de comer, dar de beber e até o vestir, para Deus é fácil, muito fácil. Ele vai lá e auxilia. Agora, meus irmãos, buscar a santidade, buscar o reino de Deus, ser fiel a Ele, a fuga do pecado. Isso aí, meus irmãos, já não depende tanto de Deus, vai depender de nós. Nós é que teremos que dar a devida resposta ao nosso Deus diante das coisas que surgem. Você está me entendendo? Por isso que Jesus termina o Evangelho dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça aqui significa a santidade. Buscai o reino de Deus. Tantas pessoas preocupadas em resolver as coisas deste mundo, mas não se preocupam em resolver as coisas que estão relacionadas à vida eterna e à nossa salvação. Tantas pessoas fazem isso. E aí eu repito, essa mudança, esse desejo que Deus já imprimiu no coração nosso, para se realizar, não vai depender de nós, não vai depender de Deus, não vai depender de nós. Então, diante da sua vida, você tem buscado o reino de Deus? Você tem colocado sua confissão em dia? No domingo você tem ido à Santa Missa? Você tem procurado realmente o seu horário para rezar? Você tem aquele horário ali todos os dias para você rezar? Ou as coisas deste mundo vai levando você a se enrolar ao ponto de você deixar as coisas de Deus só para depois? Você tem lido um bom livro católico? Você tem lido o catecismo da igreja? Você tem procurado ali no catecismo tirar determinadas dúvidas? Você tem lido a vida dos santos? Ou, nesses tempos que nós vivemos, nós podemos também assistir a vida dos santos em filmes e tudo mais. Você tem procurado isso e levado isto a sério? Porque essa preocupação exagerada com as coisas do mundo não vai acrescentar nada à vida eterna. Ou, pelo contrário, vai se perder a vida eterna. Porque quando Jesus fala a vida, é a vida eterna. Vai acrescentar alguma coisa à sua vida? Tanto essa vida aqui como a vida eterna? A única coisa que pode acrescentar-nos na vida eterna é a nossa busca diária, é o nosso desejo pela santidade, é a nossa confiança em Deus, é nos colocarmos diante dele e pedirmos que ele venha em nosso socorro, que ele nos ajude, é nos humilharmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sou nada, só o Senhor é tudo. Quem tem Deus tem tudo. Vamos buscar o reino de Deus, meus irmãos. Vamos voltar à nossa oração. Esses dias eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que ela dizia muito isso. Entrou no trabalho, 2 empregos, e ali, olha, trabalhando.
E graças a Deus ela viu que ela precisava voltar a participar da missa de novo, que ela precisava colocar em ordem a vida dela. E a primeira coisa que ela começou a pôr em ordem, foi se confessando. E eu falei para ela, você não quer se confessar? E ela disse, sim, eu quero. E ali ela se confessou, buscou o reino de Deus, começou a dar os primeiros passos. A partir daquele momento, voltou a participar da missa, a viver uma vida segundo o coração de Deus, abandonando tudo aquilo que poderia afastá-la de Deus e que ela estava vivendo justamente dessa forma. Buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão dadas por acréscimo. E tem uma coisa, meus irmãos, se esse acréscimo Deus não der, o mais importante é Ele, o mais importante é tê-lo como Deus e Senhor. Não permita que o dinheiro se torne um Deus na sua vida. Lembra daquele desenho animado, o Tio Patinhas, que vivia somente para o dinheiro? Aonde ele encontrava uma moedinha de centavo, ele estava lá, ele pegava. E se ele perdia uma moeda, ele entrava em desespero, embora ele fosse um arquimilionário. Mas se perdia uma moedinha sequer, ele entrava em desespero. Porque o Deus dele, o dinheiro. Para ele, sem o dinheiro, ele iria morrer. Sem o dinheiro, ele ia passar por necessidades. Claro, é um desenho animado, mas quer dizer muito para nós. Um dia, tudo irá ficar para trás. Lembre-se do evangelho de ontem. Um dia, tudo vai ficar para trás. E se não serviu a Deus aqui na terra, como é que irá servi-lo na eternidade? Jamais isso irá acontecer. Preocupações, meus irmãos, nós teremos. Mas não permitamos que as preocupações sejam exageradas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.